Bom, ficamos com a doença leucemia mieloide aguda. Ao decorrer do trabalho, a gente vai explicando sobre todas as partes da doença, tratamento e assim por diante. Bom, irei falar sobre a etiologia da doença. Mas para entendermos melhor sobre a diferença da leucemia aguda, é preciso saber que uma célula óssea saudável, as células troncos nascem saudáveis e se tornam maduras, normalmente, e passa por um processo de diferenciação. Já na leucemia mieloide aguda, elas passam por uma série de mutações genéticas nas células troncos mieloides, resultando na formação de dos blastos. Células que ficam presas nos estágios anteriores do amadurecimento. Como assim? Elas não amadurecem, elas não passam desse estágio. Essas células não conseguem se tornar maduras e passam a se multiplicar de forma descontrolada. Os blastos também se desenvolvem rapidamente na célula óssea e passam a atrapalhar o desenvolvimento de outras células saudáveis. Como resultado, a medula óssea também começa a ter uma quantidade enorme de blastos. Então, como a célula vai ficando cheia de blastos, as outras células vão ficando totalmente todas infectadas e assim vem a leucemia mieloide aguda. Ao decorrer agora, eu vou passar uma imagem explicando melhor sobre. Aqui temos o fêmur e no fêmur podemos encontrar a medula óssea, que fica na parte totalmente interna do osso. Na medula óssea podemos encontrar as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas. Aqui podemos ver, aqui abaixo, podemos ver uma célula normal e do outro lado podemos ver uma célula contaminada. Uma célula totalmente contaminadas pelos blastos, que assim contaminaram as outras células saudáveis. Na LMA, as células troncos mieloides, que originam as células sanguíneas como leucócitos, hemácias e plaquetas, sofrem algumas mutações genéticas. Nesse processo é formado os blastos, que são células que não conseguem amadurecer e começam a se multiplicar descontroladamente, o que atrapalha o desenvolvimento das células saudáveis, ou seja, a medula fica cheia de células doentes. As mudanças podem ser genéticas hereditárias, que é quando a pessoa já nasce com elas, ou adquiridas durante a vida. Agora vai aparecer a imagem, somente mais uma fixação mostrando a célula sanguínea saudável e ela já infectada. Vou falar agora sobre a genética da doença. Tudo começa quando uma célula se divide em duas novas células, fazendo uma cópia do DNA em seus cromossomos. Pode acontecer erros que afetam dentro dos nossos genes do DNA, assim podendo causar os cânceres. A alteração dos genes FLT3, c-KIT e RAS são comuns na célula da leucemia mieloide aguda. Esses tipos de alteração ajudam as células a crescerem sem controle. São vários tipos de alterações cromossômicas que podem ocorrer nas células da leucemia mieloide aguda. Existem diferentes casos de leucemia mieloide aguda e cada um pode ter diferentes alterações cromossômicas. Vou falar agora dos dados epidemiológicos dessa doença. Mas antes de falar dos dados epidemiológicos, vou entrar um pouquinho no fator de risco, para a gente entender melhor os gráficos que vai ser apresentado. Os fatores de risco é radiação, tabagismo, medicações quimioterápicos, histórico familiar e também anomalias, como a síndrome de Down. E também exposição de benzeno, que é uma substância que é muito presente na gasolina. E isso predispõe de 2 a 4 vezes mais do indivíduo a ter a leucemia mieloide. A leucemia mieloide, ela é comum mais em adultos, ela é rara antes dos 45 anos e se descobre mais ou menos na média de 68 anos de idade. E é mais frequente em homens, por causa desses fatores de risco, pela qualidade de vida que às vezes o homem está empregado, né? Pode passar o slide, por favor.
Aqui é a nossa taxa de mortalidade por região, né? Na região sudeste, há um número muito alto, isso devido também à grande população que se encontra na região. Pode passar. E nesse segundo gráfico, a gente vê a taxa de mortalidade por sexo e idade no ano de 2017. Esses foram gráficos mais recentes que a gente conseguiu, né? E aí a gente consegue ver um pouco da discrepância do sexo masculino do sexo feminino. A partir de 59 anos de idade até os 70 anos, fica bastante elevado esse número. Manifestação clínica. A manifestação clínica reside em uma proliferação dos blastos na medula óssea. Esses blastos vão gerar uma ocupação total da medula ao ponto de progredir em semanas para uma falência medular. A falência medular gera anemia, que é a diminuição de hemoglobina. Vai diminuir também os granulócitos, gerando infecções. E as plaquetas, gerando hemorragias. Pode passar o slide. O diagnóstico é feito a partir da suspeita, quando se observa mais de 20% de blastos na medula óssea, conforme os critérios da OMS. Esse diagnóstico pode ser feito a partir de duas formas: mielograma ou laboratorial. O que a gente pode ressaltar dos exames laboratoriais? No hemograma vai constar uma anemia, normocítica ou normocrônica. Pode ter leucocitose, mais desvio à esquerda, que é o elevado nível de glóbulos brancos no sangue, seguido de uma maior produção de neutrófilos, indicando geralmente uma infecção mais aguda, que geralmente já é também uma característica. Mas também pode ter a leucopenia, que já é o contrário, é o baixo nível de glóbulos brancos no sangue. E as plaquetas reduzidas pela ocupação medular. O esfregaço de sangue periférico vai ter os bastonetes de Auer e os mieloblastos, que são as células menos diferenciadas, mas que dá o diagnóstico mesmo é o mielograma, o aspirado de medula óssea com predomínio maior de 20% de blastos. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento da doença. Após o diagnóstico e estadiamento da doença, o médico vai conversar e discutir as opções de tratamentos. Para isso, vai ser levado em conta o subtipo da leucemia mieloide aguda, a idade e o estado de saúde geral do paciente. O principal tipo de tratamento para essa doença é a quimioterapia. A quimio é um tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam os tumores. Pode ser administrado por via oral, pode ser subcutânea, intravenosa, intramuscular e outras formas também. Às vezes, junto com a químio, é administrado também a terapia-alvo, que tem o foco de combater as moléculas específicas, direcionando a ação do medicamento às células tumorais, reduzindo assim suas atividades sobre as células saudáveis e os efeitos colaterais da doença. Outra forma de tratamento também é o transplante de células-tronco e, em circunstâncias especiais, as cirurgias e as radioterapias. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o nosso mapa mental da doença. Aqui, puxando aqui, a gente tem a mieloproliferação, que são o que a Maria explicou na etiologia da doença, que ela vai se espalhando, as células doentes vai se espalhando para as células boas. Aí vem o diagnóstico, que é feito por hemograma ou mileograma. Hemograma tem a plaquetopenia, que é o baixo nível de plaquetas no sangue. Tem a anemia, que é a quantidade insuficiente de glóbulos vermelhos no nosso sangue por falta de ferro. E a leucocitose ou leucopenia. A leucocitose é o alto número de glóbulos brancos no sangue. E a leucopenia é a baixa quantidade de glóbulos brancos no sangue. O miliograma tem a biópsia,
A biópsia é um exame da medula óssea, realizado com o objetivo de examinar e avaliar as características das células da medula óssea, e por isso costuma ser utilizada para ajudar o médico a fazer diagnóstico. Tem um aspirado medular também, que é o preferencial, o bastonete de Auer. O bastonete de Auer, eles são bastões compostos por lisossomais que podem ser vistos nos blastos da leucemia mieloide aguda. Eles são agrupamentos de materiais azulados em forma de agulhas alongadas e contêm peroxidose, enzimas e lisossimais, e grandes inclusões de cristalinas. Tem a simetria também de fluxo ou a citoquímica dos blastos. E depois do diagnóstico, que o médico vai diagnosticar o paciente, vem o tratamento. E o primeiro passo do tratamento é a indução de remissão, que é a terapia padrão, os 2 medicamentos que são apropriados para esse tipo de tratamento, que é a citarabina e a deuterourubicina. Os 2 são medicamentos prescritos por médico. Pós-remissão é depois da indução de remissão, que é ou não uma observação a mais ao paciente para saber se ele vai precisar de um transplante de medula, que tem que ser compatível, ou então não continuar com esse tratamento. E tem a quimioterapia também, que a Kelly explicou no tratamento. E depois vem o suporte, que é ver se foi curado ou se paralisou o câncer. Aí tem a hidratação do paciente e o ATB, que são os remédios que o médico vai prescrever para o paciente após todo o tratamento feito. Agora a gente vai passar um vídeo para vocês mostrando como é que a leucemia age na nossa medula óssea e no nosso sangue. E durante o vídeo, a Thay vai estar explicando todo o processo. Aí no vídeo vai começar mostrando onde se localiza a medula óssea, que é na parte oca do osso. É lá onde as células tronco são produzidas. Elas são células imaturas que podem se tornar componentes do sangue, tanto dos glóbulos vermelhos, que têm como função transportar oxigênio no corpo, quanto dos glóbulos brancos, que combatem as infecções, e as plaquetas, que contribuem para a coagulação sanguínea. A leucemia mieloide aguda, ela é um câncer tanto do sangue quanto da medula óssea. Em paciente saudável, as células troncos produzem mieloblastos, ou os blastos, que se desenvolvem em tipos maduros de glóbulos brancos. Na leucemia mieloide aguda, esses blastos não se desenvolvem em células maduras e saudáveis. Em vez disso, tomam conta das células, em vez disso, tornam-se células imaturas ou anormais. À medida que o número desses linfócitos anormais aumentam no sangue e na medula óssea, menos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas são produzidas. Existem muitos subtítulos da leucemia mieloide aguda que são classificados de acordo com a maturidade das células brancas no sangue no momento do diagnóstico. E a diferença entre essas células e as células sanguíneas normais? As células cancerógenas podem viajar através da corrente sanguínea ou metastizar para outros órgãos do corpo, onde começam a formar tumores adicionais. Nesse tipo de leucemia, é mais comum de câncer de sangue em adultos, mas também pode afetar crianças. Os sintomas incluem fadiga, febre, sangramentos e hematomas. A terapia atual inclui a quimioterapia, radioterapia, transplante de célula-tronco e a terapia com medicamentos. Os ensaios clínicos envolvendo terapia biológica também estão disponíveis para esse tipo de tratamento. Aí vai de acordo com o médico e com o paciente. O que a gente recomenda é estar sempre fazendo exame e procurando o médico. E é isso. Bom,
E a gente finaliza o nosso trabalho aqui, mostrando para vocês a fonte, onde que a gente pesquisou e estudou para apresentar o trabalho para vocês. E obrigada. E é isso. Ótimo feedback para a gente.